Vamos falar um pouquinho sobre um conceito importante para a gente entender a utilidade do que a gente está estudando aqui, que é a questão de processamento analítico. Né? Bom, a gente já falou um pouquinho sobre esse termo Business Intelligence, que, grosseiramente falando, é a exploração pelas organizações dos dados que resultam do seu próprio negócio para gerar conhecimento e benefício da própria organização. Então, aplicações de análise de mercado, planejamento estratégico, tomada de decisão. Isso tem várias ferramentas possíveis, desde simples relatórios de dashboards até mineração de dados, machine learning, enfim, essas coisas todas. E aí, eu quero marcar bastante aqui nesse pedaço a diferença entre processamento de dados transacionais versus processamento de dados analíticos. Tem dois termos importantes aqui que a gente vai usar, OLTP, Online Transaction Processing, e OLAP, Online Analytical Processing. Esses dois tipos de processamento de dados, eles são importantes para as organizações, nenhum deles é menos importante do que o outro, mas a gente vai ver que eles são, primeiro, distintos, e, segundo, via de regra, eles não são compatíveis do ponto de vista da maneira como eu realizo esse processamento. Certo? Então, eu quero deixar isso bem marcado para a gente entender a aplicação do que a gente está estudando aqui nesse curso. Então, vamos ver aqui vários critérios para comparar processamento de dados transacionais e analíticos, o LTP e o OLAP. Então, o T de transacional e o A de analítico. Beleza? Então, aplicações típicas, cenário, requisitos, tarefas e padrões de acesso. Quando eu estou falando de OLTP, eu estou falando de aplicações como e-commerce, operações bancárias, reservas aéreas, matrículas. Certo? Então, quando eu estou fazendo compra no e-commerce, quando eu estou fazendo operações bancárias, estou pagando contas, registrando o pagamento de contas, transferências bancárias, etc. Quando eu estou fazendo reservas aéreas, quando eu estou fazendo matrículas, eu estou fazendo processamento transacional de dados. Quando eu estou falando em geração de relatórios, planejamento estratégico, geração de modelos, geração de dashboards, né? Geração de agregações em geral, eu estou falando de processamento OLAP, analítico. O cenário de aplicação, geralmente atendimento a usuários, eu estou falando de processamento transacional. Enquanto que o OLAP, eu estou falando de back-office, de retaguarda. Não é uma coisa que está disparado a partir da ação dos usuários. Requisitos de OLTP: tempo real, baixa latência, alta concorrência. OLAP: cargas em batch, menos concorrência. Tarefas: conjunto relativamente pequeno de operações transacionais. Enquanto que no OLAP eu estou falando de conjuntos de consultas analíticas complexas, muitas vezes adoro. Então, por exemplo, quando eu abro o sistema de matrícula aqui da universidade, no começo do semestre, dos alunos se matricularem. Eu tenho várias pequenas transações sendo realizadas por unidade de tempo. Ou seja, um usuário vai verificar a vaga na matrícula, na disciplina, realizar sua matrícula e registrar isso no banco de dados. Né? Uma operação dessa, ela envolve a manipulação de um número muito pequeno de tuplas no banco de dados. Né? Geralmente menos de uma dezena de tuplas. Então, é uma transação curta que dura pouco tempo, né? E realiza poucas operações sobre o banco de dados. Mas, e ela é pontual. Geralmente ela vai envolver um aluno, uma disciplina ou uma turma. Ou seja, as entidades que esse cara manipula no banco de dados são pequenas. Agora, isso é feito com muita frequência, certo? Com muita frequência por vários usuários ao mesmo tempo. Ok? Se vocês pensarem, esse é o mesmo cenário que a gente vai encontrar, por exemplo, num site de e-commerce. O cara entra para fazer uma busca e comprar um produto. O número de itens de dados que esse usuário vai manipular é pequeno. E geralmente são coisas relacionadas a ele e aos produtos que lhe interessam.
Mesma coisa vale para operações bancárias, reserva de passagem aérea e vários tipos de outras operações. Quando eu estou falando do processamento analítico, eu estou falando de alguma coisa que vai englobar não poucas unidades, mas muitas e geralmente todas. Nos casos todos. Se eu quero saber, por exemplo, qual foi o volume de vendas de um site de e-commerce por unidade de tempo, por exemplo, no mês. Certo? Isso é uma transação longa, né, que vai varrer o banco de dados bastante. Eu vou varrer vários itens de dados. Certo? E essa transação só se completa quando eu tiver varrido todos esses itens. Eu não posso falar em média, a não ser que eu saiba quais são todas as vendas. Então eu tenho que consultar todas as vendas. Certo? Deu para ter uma ideia da diferença entre um e outro? Então, uma coisa muito importante sobre com relação ao OLAP e ao LTP, que para a gente interessa em particular, a gente está preocupado aqui, é o padrão de acesso. Né? Como que é o padrão de acesso em LTP? Leituras, escritas e atualizações randômicas. Né? É um usuário, um produto, outro produto. Eu não tenho acesso sequencial, acesso é randômico. Ou seja, se eu pensar no ponto do disco onde essas informações estão localizadas, são lugares distintos. Portanto, o acesso é randômico. Certo? Nesse sentido. Volumes de dados relativamente pequenos. Alguém tem dúvida nessas duas coisas aqui? Leituras, escritas e atualizações randômicas, volume de dados relativamente pequeno. Por outro lado, aqui eu tenho table scans, eu tenho varredura de várias linhas de tabela, em geral somente para leitura, eu não tenho escrita, porque o que eu estou querendo é gerar agregações, e grandes volumes de dados consultados. Certo? Ok? Então, transacional e analítico. Né? Veja que são dois tipos de cargas. Dá para dizer que um é mais importante que o outro? De jeito nenhum. Né? Os dois são importantes. Mas, principalmente com relação ao padrão de acesso, eles são muito distintos entre si. Todos concordam? Alguma dúvida aqui? Qual que é o nosso problema? Nosso problema é que existe uma coexistência, um problema na coexistência nos mesmos sistemas de transações analíticas e transações, processamento analítico e processamento transacional. Primeira coisa, gerência de memória. Quando a gente está fazendo agregações, por exemplo, no processamento analítico, geralmente eu vou ocupar muita memória. E eu estou falando de memória principal. Para gerar agregação, eu tenho os agregadores que têm que ficar em algum lugar enquanto eu estou lendo os dados. Certo? O requisito de memória para processamento transacional, eventualmente ele vai exigir muita memória também. Mas vejam que, se eu pensar na gerência de buffer do SGBD, o que vai estar acontecendo é que eu vou ter uma oportunidade de reposição de frames muito rápida. Certo? Basta que o usuário não precise mais estar ativo, que eu posso retirá-lo dos seus dados do buffer e substituir por outro. Certo? Então é simples isso. Padrões de acesso conflitantes. No OLTP, eu tenho padrão de acesso que tipo? Letra A, randômico, letra B, sequencial. A ou B, randômico. Né? Randômico. Eu vou pegar esse usuário que está aqui agora, o outro que está aqui agora, o produto que está aqui agora. Ou seja, a minha movimentação em termos de ciclo, latência rotacional no disco é muito maior. Certo? Enquanto que no OLAP, o padrão de acesso, já que eu tenho que ler todos os dados, não há razão para fazer de maneira aleatória. Então eu faço sequencialmente. Certo? Latência variável. A latência, no caso do processamento transacional, ela é pequena, geralmente, e depende do que o usuário está fazendo.
Enquanto que no processamento analítico, a latência é necessariamente grande, né? Porque eu tenho que analisar geralmente um grande volume de dados. Aumento do nível de concorrência do sistema. Principalmente aqui a gente tem problema, né? Se eu levar as propriedades AST em consideração, o que vai acontecer é que para fazer processamento analítico, vou ter que necessariamente, para manter as propriedades AST, fazer bloqueio de um número grande de tuplos. Enquanto isso está sendo feito, eu não posso entrar com novas transações para fazer, por exemplo, modificação nas tuplas. Então, rodar uma carga transacional e uma carga analítica no mesmo sistema é completamente sem sentido. Certo? Completamente sem sentido. Então, o ponto nosso é esse, né? Que as cargas transacionais e analíticas para processamento de dados são incompatíveis. Certo? Por essas razões aqui. Beleza? A solução, isso nos anos 90, isso ficou claro, né, quando o volume de dados começou a ficar um pouco mais significativo, ficou claro que a solução para isso é você ter dois bancos de dados separados. Não só dois bancos de dados, mas dois SGBDs separados. Um para carga transacional e outro para carga analítica. Certo? Então, isso, há muito tempo, isso foi estabelecido como um padrão, né, no mercado e na indústria, e se pratica isso. Okay? Então, até esse ponto, a gente entende que, como as cargas transacionais e analíticas não são compatíveis, você separa as duas tratando com dois sistemas diferentes. Certo? Então, DB ou LTP para atender grande volume de dados de transações de usuário, e você pode usar um CBD relacional, não tem nenhum problema. E o banco de dados que atende a carga transacional recebeu o nome ao longo do tempo de Data Warehouse. Né? Com uma razão simples. É um armazém de dados, né? Você vai colocando as coisas de lá e você não tira nunca. Né? Quer dizer, daqui a 10 anos, eu ainda quero saber o que aconteceu com a minha empresa 10 anos atrás. Então, eu não vou apagar as transações, o analítico. Veja que eu posso apagar o dia a dia, né? Eu não preciso saber o que o Vitor comprou em 2004, mas eu quero saber como é que foi o ano de 2004 para as vendas. Então, o armazém de dados tem essa ideia de guardar fatos consolidados, analíticos. Vamos fechar o notebook? Ao longo do tempo. Eu sou chato com esse negócio de notebook. Não sabia, mas agora sabe. Beleza? Tranquilo? Ok. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma observação? Faz sentido? Tá. Como é que agora a gente conecta esses dois caras? Né? Os dados, eles têm origem aonde? No transacional ou no analítico? No transacional. Né? Mas eu preciso levá-los para o analítico. Como é que eu faço isso? Essa é a pergunta que a gente quer responder agora. Então, geralmente você tem o sistema de processamento LTP, o sistema de processamento OLAP e, geralmente, o processo de gerar os dados do LTP para OLAP é chamado de ETL, que é Extraction, Transformation and Load. Ou seja, você extrai os dados que te interessam, eventualmente transforma esses dados, por exemplo, fazendo agregações, e carrega o resultado no outro sistema. Certo? Então, a palavra ETL, basicamente, o que significa isso. Extraction, Transformation and Load. Então, aqui você continua vivendo a sua vida transacional, usuários fazendo pequenas transações, registrando coisas no banco de dados, matrícula, compra no e-commerce, enfim, tipo de coisa que o usuário faz miúdo. Né? E tá chato, não? E aqui, do outro lado, os analistas de negócio, os data science, fazendo o que eles têm que fazer, que é responder perguntas, extrair conhecimento sobre o que são os dados. Certo?
Então, não estava no início da aula, vamos lá. Duas cargas que a gente está falando aqui. O LTP é processamento de dados online transacional e processamento de dados analíticos. Legal. Então, banco de dados LTP guarda transações de usuário, banco de dados OLAP Data Warehouse. Então, o ETL, extração de registros do BD ao LTP, transformação, limpeza, verificação de consistência, agregação, etc. E carga no banco de dados OLAP. Beleza? Estava até o resumo aqui já, não precisava nem ter voltado lá. Vê um exemplinho aqui. A gente tem esse banco de dados tem vendas, um número serial, uma data, o dealer, né, lá como é que chama? Concessionário que vendeu, o preço. Aqui eu tenho o carro, modelo e cor que foi vendido, e aqui eu tenho o nome do dealer, né? O nome, a cidade, o estado e o telefone. Então, esse cara aqui, esse dealer, vendeu esse carro nessa data por esse preço. Certo? Então, a ideia, o pessoal estava ocupado lá com outras coisas, chegou tarde, perderam o coffee break, a distribuição de chocolate. Mas tudo bem, da próxima vocês chegam na hora e ganham. A Gabi trouxe o dela, não precisa. Vocês não contam para eles aquela novidade que eu contei no começo da aula, não, tá? Deixa só para eles saberem depois. Eu ia falar no final, mas como eles estavam atrasados, eu falei no começo. Agora eles vão ter que ficar curiosos até o fim da aula. Ninguém conta, hein? A gente conta? Fim do P, não. No fim do P, ele é sacanagem. Legal. Então, a gente tem esse banco de dados. Ele tem aqui os carros, as concessionárias, e essa concessionária vendeu esse carro nessa data por esse preço. Beleza? Então, esse é o banco de dados, digamos, transacional, o de cargo LTP, que a gente vai alimentando com dados no dia a dia. Cada vez que eu vendo um carro, eu registro aqui. Tem uma transação curta, geralmente um cara desse aqui vai envolver um carro, um dealer e o preço. Então, uma transação curtinha resolve essa parada aí. Eu vou fazer inserções nessa tabela aqui. Muito provavelmente uma tupla de cada vez. Certo? Beleza? E eu quero fazer consultas do tipo, eu quero a soma das vendas total. Quanto eu vendi? Eu quero a soma das vendas por dealer. Eu quero a soma das vendas por estado. Está errado aqui, né? Que tinha que ser state, senão não dava certo. Essa consulta não roda, né? Não, roda. Não roda. Tem que ter um group by aqui. Está tudo errado. Tem que ter um group by aqui. Não, tá aqui. Não, tá certinho. Eu quero isso. Eu quero as somas das vendas por estado, onde o dealer é esse cara e a data é maior do que essa, grupado por estado. Então, isso aqui é uma carga analítica sobre esse banco de dados transacional. O que a gente está dizendo aqui é que se a gente rodar essa carga analítica sobre esse banco de dados transacional ao mesmo tempo, a gente vai ter problema. Certo? Então, ao invés de fazer isso, o que a gente faz? A gente gera um data warehouse, onde a gente tem um esquema em estrela, não vou entrar em detalhe aqui. E aí agora eu posso realizar um monte de consultas malucas sobre esse negócio aqui e ter o meu resultado. E aí tem um cubo que os sistemas de data warehouse ajudam a executar isso com eficiência, Então o que a gente tem aqui, os desafios fundamentalmente, vários grupos de agregações, como é que tira o proveito do esquema para evitar trabalho repetido, pode materializar, etc. Tem várias possibilidades. Mas não é esse o ponto que eu estou falando aqui, não. Só para explorar um pouquinho os conceitos de OLAP, mas não é o objetivo nosso aqui, não. Então, não vou entrar em detalhe aqui. Nosso problema é esse aqui. Esse problema, ele foi enfrentado por muita gente
E esse exemplo aqui é o exemplo do Facebook. Mais ou menos ali no começo dos 2000, quando o Facebook começou a ficar muito popular, obviamente que começou a ter perguntas sobre, afinal de contas, o que eu posso extrair de conhecimento da minha rede social, do Facebook? Quem são os usuários mais populares? Quais são os tópicos mais quentes? Que tipo de texto é mais procurado? Certo? Então, esse sujeito aqui, o chamado o Jeff Humbug, né, ele era o cara encarregado de fazer isso. E ele escreveu sobre a experiência de fazer isso nesse capítulo de um livro chamado Beautiful Data. E o título é Information Platforms and the Rise of Data Science. A primeira vez que apareceu o termo Data Science, ciência de dados, foi nesse artigo de 2009. Esse termo tem aí um pouquinho mais de 10 anos. Esse cara foi o mesmo cara que disse, um pouquinho antes, ele tem um outro artigo onde ele fala assim que as melhores mentes da geração deles estão preocupadas em fazer um único problema, fazer um cliente clicar numa propaganda, né? Em vez do cara estar curando doença ou tentando melhorar a vida no planeta, achar novas maneiras, novos combustíveis mais eficientes, o cara tá, todo mundo, os melhores mentes da nossa geração estão preocupadas com um probleminha. Como é que eu faço o cara clicar aqui? Esse cara teve essa mesma frase, que é uma frase bem bacana. Então esse cara conta essa história, que ele precisava, no dia seguinte, entregar para os analistas de negócio dele como é que tinha sido o movimento na rede no dia anterior. Certo? E aí ele contratou um data warehouse de um fornecedor, e ele conta que no primeiro dia, né, quando ele começou a processar o log de cliques do Facebook, para o pessoal entrar, se ajeitar. Minha cinegrafista chegou no começo hoje, tem que me virar sozinho. Tá bom, assim que é bom, é aconchegante. Então, no primeiro dia, mais de 400 gigabytes de dados foram coletados. Então, agora, começou a logar os dados, vamos processar esse log para ver o que a gente tem de interessante lá. A carga, indexação e agregação desses dados, né, acabou com o data warehouse do fornecedor dele. Cara aqui. Mesmo depois de significant tuning, a gente foi incapaz de agregar os dados um dia de clickstream em menos de 24 horas. Então, a pergunta que esse cara se colocou lá em 2004 foi, cara, como é que eu faço se eu levo mais do que 24 horas para gerar uma carga analítica de 24 horas? É esse o problema. Né? A gente está falando de um sistema que, para a época, provavelmente era o estado da arte. Né? Esse cara aqui. Posso falar mal que esse vídeo vai para o ar, depois o cara me processa. Não pode falar o nome. Então, gargalo ETL. O ETL é tipicamente realizado à noite. O que acontece se processar 24 horas de dados leva mais que 24 horas? Não tem graça. Né? Acabou a gracinha. Solução, que é a solução que a gente vai discutir e adotar aqui no curso, vai entender como é que funciona, são plataformas de Big Data. Então, MapReduce, Hadoop e Spark tem essa função de tentar resolver essa pergunta. O que foi que aconteceu lá no caso do Jeff Humbug? Ele relata. As 24 horas de dados, para eu começar a fazer a análise, qual a primeira coisa que eu tinha que fazer? Vou mostrar aqui de novo a figurinha do ETL. Tinha que pegar, processar
e carregar aqui, né? Para começar a brincar. Ou seja, eu só posso executar a primeira consulta, seja ela qual for, depois que eu terminar de fazer a extração, transformação e carga. Certo? Então, eu só posso começar a brincar aqui depois que eu tiver feito isso aqui. Certo? Então, eu tenho que carregar os dados no SGBD primeiro para poder depois começar a brincar. Ok? Na hora, alguém já vai decidir quais são os sim. O que eu quero extrair? É simples. Vou mostrar de novo aqui meu exemplo. Isso aqui, toda vez que alguém vai lá e vende um carro, eu registro um negócio. E agora eu quero calcular quanto que eu vendi. Né? Veja que eu só consigo responder essa consulta aqui depois que eu tiver lido, sei lá, todas as vendas. Isso vale para qualquer um desses aqui. E pior, depois que eu executar essa, quando eu quero executar essa, eu tenho que fazer tudo de novo. Mesma coisa para qualquer um. Sacou? Mesmo que eu tenha essa estrutura de data warehouse, né, ainda assim, para poder gerar os dados, para poder começar a usar a estrutura e começar a fazer as contas, eu preciso fazer o processo inteiro. E esse é o nosso problema. Certo? Então, nesse curso, gente, a gente está preocupado principalmente com o processamento analítico. Certo? Tanto do ponto de vista para gerar dados que podem ser utilizados para análise, por cientistas de dados, analistas de negócio, o que for, como estruturas que eu posso usar, por exemplo, para o meu negócio. Daqui a pouco eu vou ter exemplos disso aqui. Exemplo que o Vitor conhece muito bem. Então, por que que... Então, entenderam o problema? Primeiro, antes de eu mostrar por que as plataformas de Big Data são boas para isso, entenderam o problema? Tá claro? Então, o pessoal que fez, por exemplo, o pessoal que faz banco de dados 1, né, o primeiro sofrimento é pegar aquele monte de arquivo da Amazon, né? Para poder carregar no banco de dados, para poder começar a fazer consulta. Não é sofrido? Então pronto, vocês sabem o que eu estou falando. Legal. Então, por que as plataformas de Big Data são interessantes para essa tarefa? Para a tarefa de ETL e, eventualmente, processamento analítico, como a gente vai ver. Primeiro, a ingestão dos dados é limitada pela velocidade do sistema de arquivos, porque a gente não precisa carregar os dados numa estrutura de dados sofisticada, numa árvore B, num track qualquer, numa estrutura de hash, para começar a fazer consulta. A gente pode processar os dados a partir de onde eles estão. Por exemplo, do próprio log. Certo? A gente vai processar os dados crus do jeito que eles estão. A gente não vai transformar esses dados para começar a processar. Certo? A gente vai processá-los onde eles estão, sem a necessidade de transformação. Ok? Primeiro ponto. Então, essa ingestão de dados é limitada pela velocidade do sistema de arquivos. Então, se o meu sistema de arquivos é rápido, eu consigo fazer rapidamente. Se não for, não é. Como eu estou rodando, a gente já viu na aula passada, em um cluster, se eu precisar de mais velocidade, eu sempre posso colocar mais nós. Então, eu escalo bem com mais grana, né? Não basta só, não precisa... rezar ainda é importante, mas não é só reza. Grana resolve um pouquinho. Massivamente paralelo. Eu posso processar muita coisa em paralelo. Permite o uso de qualquer ferramenta de processamento. Eu não dependo do que o SGBD me fornece. Em princípio, eu poderia até usar a WK para fazer as coisas. Em princípio, posso usar. Expressão regular é a minha linguagem favorita. Não preciso usar nada sofisticado, nada fancy. Manel, falei a WK, o Manel riu pra caramba. Mais barato que SGBD paralelo. SGBD paralelo existe,
né? E existe uma controvérsia grande se a SGBD já não resolve os problemas. Mas, para mim, essa discussão acaba dizendo, cara, essas plataformas elas estão aí de graça. E a coisa que para mim é mais interessante é que, mesmo que você fosse usar o SGBD para fazer, né, ainda assim você ia ter que processar em batch. Não tem saída. Se tu quer saber quanto que tu vendeu no mês, só tem um jeito de saber isso. Como? Olhando todas as vendas do mês. Em qualquer ordem. Portanto, o acesso é sequencial. Beleza? Então, um SGBD não ajuda nessa tarefa. O SGBD não ajuda nessa tarefa. Tranquilo? O que foi que mudou para que antes as pessoas antes pensassem assim, pô, SGBD resolve tudo. Para agora, assim, putz, cara, acho que não resolve tudo. O que levou a essa mudança de filosofia ao longo do tempo? Primeira coisa, né? Como a gente mostrou na aula passada, o preço dos discos caiu bastante. Né? E veja que, como o processamento é sequencial, disco fuleiro, né, que não tem algoritmo super sofisticado de percorrimento dos setores, funciona do mesmo jeito, é sequencial. Não precisa ser disco caro. Então o preço caiu, então começou a ser mais barato armazenar tudo do que tentar descobrir o que descartar. Então armazena tudo, depois vê o que vai fazer com esse negócio, porque ficou barato. Tipos de dados coletados variam de dados que, obviamente, são importantes a dados cujo valor é menos aparente. A gente não sabe de antemão o que a gente vai usar e o que não vai usar, o que é importante e o que não é importante. Então, guarda tudo. Surgimento de mídias sociais e conteúdo gerado por usuários, ou seja, um grande aumento no volume de dados. Começou a ser mais difícil eu dizer assim, putz, isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui eu não vou jogar fora. Então passou a ser vantagem você armazenar tudo. Então os logs ganharam um valor muito grande. Isso foi demonstrado muito pela maturidade técnica de mineração de dados. As pessoas começaram a ter mais confiança em técnicas de mineração de dados e mais na frente em machine learning, para dizer assim, putz, se eu guardar esses dados, eu posso extrair conhecimento importante. Né? Então, isso começou a despertar um interesse. Então, vale a pena eu investir em processar esses dados em larga escala. Isso começou a ser importante para todo mundo. Nós estamos numa era que você liga a TV e o cara fala Big Data. Né? Praticamente em todo jornal alguém fala IA e Big Data. Não, IA, Big Data até parou um pouquinho, mas IA é todo dia. Né? Então, gente, isso levou à ideia de que existe um ciclo virtuoso de produtos, que é o que a gente vê hoje em tudo que é aplicação. Você tem um serviço útil, usa esse serviço para extrair conhecimento a partir da análise de dados, transforma esse conhecimento em ação e melhora o seu serviço. Isso aqui gera grana. Certo? Essa parte de extrair conhecimento a partir da análise dos dados é o que a galera gosta de chamar de ciência de dados, e essa parte de transformar conhecimento em ação e, portanto, grana, é o que eu gosto de chamar de engenharia de dados. Aqui nesse curso, a gente está aqui. Tá? Para mim, quem faz esse negócio aqui é médico, é economista, é analista de marketing. Né? O cara de computação faz isso aqui. Tem cara que acha que faz isso aqui, mas o cara não é. O cara não é médico. Pô. Aí que o cara vai olhar um monte de imagem e vai dizer, o cara começa a querer adivinhar e querer estudar medicina. O cara é muito mais útil aqui. De novo, cutucando os caras. Os tais dos cientistas de dados. Então, cara, a gente vai mudar a arquitetura OLTP OLAP tradicional e vai colocar um componente novo aqui, que é o Big Data. Tá? Para a gente, é muito importante, a gente vai estudar exatamente como é que a gente faz isso. Né?
é que a gente acrescenta esse elemento novo, um Spark, um Hadoop, um cara desse, nessa sopa. Tá bom? Então, o que é importante a gente entender é que a gente tem cargas de processamento analíticos transacionais que não são compatíveis, não são ideais de rodar junto, mas por um lado a gente precisa levar dado de um lugar para o outro, e para evitar que isso tome tempo e inviabilize a tomada de decisão, a geração de conhecimento, a gente vai usar as plataformas de Big Data. Tá? Eu estou falando isso porque quero muito que vocês entendam o porquê que a gente está estudando essa história e aonde tem, para que isso serve. Porque isso serve para uma coisa só, não serve para tudo. Tá? É importante entender o que isso está fazendo aqui. Legal. Então, o que é feito na prática? Pode gerar dashboard, gerar relatórios, fazer análise ad hoc. Por exemplo, em que horário o vídeo X foi mais visto? Preditivo, em que horário o vídeo Y será mais visto? Análise descritiva e preditiva. E pode gerar produtos de dados, por exemplo, matriz de usuários que viram X e Y. Tudo isso aqui eu estou colocando aqui nessa brincadeira. Certo? Pode gerar modelos, como tem uma companhia de cartão de crédito, o perfil do cliente baseado em dados como idade, renda, estado civil, residência, tipo de ocupação, para indicar risco de inadimplência. Tem alguém que faz isso aí, né, por aí? Médicos hospitais, dados como idade, sexo, doenças pré-existentes, tratamentos realizados podem ser usados como diagnóstico. Tem agora as companhias de seguro, né, que pegam os dados dos computadores de bordo dos carros para poder saber se o cara freia muito, se o cara faz muita curva fechada, se corre muito, para poder aumentar o valor do seguro do carro do cara. Sabendo disso? Isso está acontecendo nesse momento. E aqui tem a plataforma de dados da NEMU, mais ou menos foto de 2014, não sei se ainda é igual, provavelmente não é mais, o Vitor deve ter melhorado bastante. E aí tinha o Fábio Moreira, que é o meu aluno de mestrado, que me ajudou a desenhar essa plataforma, era um camarada, então a gente chamava essa plataforma da plataforma do camarada, que é uma... Hã? Como é que é? Manda para ele lá. Que era como a gente fazia as coisas na NEMU lá, antes dela ser vendida em 2014, 2015, né? Então, aqui ilustra bem o que acontecia, né? A NEMU era uma empresa que fazia sistemas de busca e recomendação para e-commerce, né? Depois foi comprada pela Link. O Vitor é o chefão lá agora. Camarada é meu chefe. Não é? Camarada é meu chefe. Camarada, que é o cara que desenhou isso aí, é o chefe do Vitor. E o Vitor é o chefe dos dois ali, né? Legal. Então, qual que era a ideia? A ideia é que, a partir das interações dos usuários com o sistema, certo? Você gerava busca e recomendação, né? Quer dizer, o cara entra lá com um dado, você recomenda coisas para o cara, dá resultados para o cara, recomenda coisas para o cara, e a partir do que o cara faz com o resultado, você pega essa sopa toda, guarda num log, pega esses dados, né? Gera produtos de dados, ou seja, usa esses dados para a própria busca e recomendação, né? E ao mesmo tempo gera outros dados, outros artefatos de dados que podem ser usados pelos analistas. Então a gente está falando nessa maquininha aqui de engenharia de dados, tá certo? É isso que eu estou chamando de engenharia de dados. É o troço que gera produto de dado para cá, produto de dado para lá. Certo? É aqui que a gente está. Como é que a gente faz isso aqui de maneira eficiente? Que foi? Alguma dúvida aí? Não sei se é Lambda, mas é engenharia de dados. Aí o dashboard. Bonito, né? Bom. E o que vai fazer no ETL? Né? O que é o pipeline que tipicamente caracteriza uma aplicação de Big Data dessa? Primeiro, várias fases. Aquisição dos dados, extração e higienização,
integração desses dados, transformação, para depois a gente fazer mineração, busca, recomendação, o que for. Certo? Então, tudo isso aqui está relacionado a essas tarefas que eu estou falando que a engenharia de dados, o Big Data, vai fazer. Certo? Qualquer dessas coisas a gente pode fazer usando essas ferramentas. Certo? Numa ponta eu tenho os dados crus e na outra ponta eu tenho as aplicações que eu vou usar a partir desses dados depois de aquisição, extração, higienização, integração, transformação. Existem várias técnicas que a gente pode usar para essas coisas. Para falar a verdade para vocês, nos últimos 10 anos da minha pesquisa tem sido sobre como é que a gente faz todas essas coisas, quer dizer, coletores, extratores de dados, deduplicadores, integradores de dados, como é que eu transformo os dados. E mais recentemente comecei a mexer nessa parte aqui de baixo. O Lucas, por exemplo, a universidade do Lucas é aqui dentro. Bom, eu não vou entrar aqui nos